Obras póstumas. Parte 1. Estudos sobre a natureza do Cristo. Temas abordados. 1. Fontes das provas sobre a natureza do Cristo. 2. Os milagres provam a divindade do Cristo. 3. As palavras de Jesus provam a sua divindade. 4. Palavras de Jesus depois de sua morte. 5. Dupla natureza de Jesus. 6. Opinião dos apóstolos. 7. Predição dos profetas com relação a Jesus. 8. O Verbo se fez carne. 9. O Filho de Deus e o Filho do Homem. 1. Fontes das provas sobre a natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada, pois que continua a ser objeto de discussão. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros titulados do clero. Eram, por conseguinte, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, abalizados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Entretanto, como hoje, as opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de racional, deixando-se, geralmente, de um lado e de outro, de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Nenhum historiador profano, seu contemporâneo, havendo falado a seu respeito, nenhum documento mais existe além dos evangelhos, sobre a sua vida e a sua doutrina. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores, sem exclusão dos de S. Paulo, são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que, em caso algum, poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Sobre esta questão, como sobre as de todos os dogmas, em geral, o acordo entre os pais da Igreja e outros escritores sacros não seria de invocar-se como argumento preponderante, nem como prova irrecusável a favor da opinião de uns e outros, uma vez que nenhum deles citou um só fato fora do Evangelho, concernente a Jesus, que nenhum deles descobriu documentos novos que seus predecessores desconhecessem. Os autores sacros nada mais conseguiram do que girar dentro do mesmo círculo, produzindo apreciações pessoais, deduzindo corolários acordemente com seus pontos de vista, comentando sobre novas formas e com maior ou menor desenvolvimento as opiniões contrárias às suas. Pertencendo ao mesmo partido, tiveram todos de escrever no mesmo sentido, senão nos mesmos termos, sob pena de serem declarados heréticos, como foram Orígenes e tantos mais. Naturalmente, a Igreja só incluiu no número dos seus pais os escritores ortodoxos. Do seu ponto de vista, somente exalçou, santificou e colecionou aqueles que lhe tomaram a defesa, ao passo que repudiou os outros e lhes destruiu quanto pôde os escritos. Nada, pois, de concludente exprime o acordo dos pais da Igreja, visto que formam uma unanimidade arranjada a dedo, mediante a eliminação dos elementos contrários. Se se fizesse um confronto de tudo que foi escrito pró e contra, difícil se tornaria dizer para que lado se inclinaria a balança.
Isto nada tira ao mérito pessoal dos sustentadores da ortodoxia, nem ao valor que demonstraram como escritores e homens conscienciosos, sendo advogados de uma mesma causa e defendendo-a com incontestável talento, haviam forçosamente de adotar as mesmas conclusões. Longe de tentarmos apontá-los no que quer que fosse, apenas quisemos refutar o valor das consequências que se pretende tirar do acordo de suas opiniões. No exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica, que unicamente serviram para tudo embaralhar sem esclarecer coisa alguma, apoiar-nos-emos exclusivamente nos fatos que ressaltam do texto do Evangelho e que, examinados friamente, conscienciosamente e sem espírito de partido, abundantemente facultam todos os meios de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, outros não há mais preponderantes, nem mais concludentes do que as próprias palavras do Cristo, palavras que ninguém poderá refutar sem firmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidades, repetidas 100 vezes, não poderiam ter duplo sentido. Ninguém pode pretender saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer, como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele sobre a sua própria natureza. Desde que ele comenta suas palavras e as explica para evitar todo equívoco, é a ele que devemos recorrer, a menos lhe neguemos a superioridade que lhe é atribuída e nos sobreponhamos à sua própria inteligência. Se ele foi obscuro em certos pontos, por usar de linguagem figurada, no que concerne à sua pessoa não há equívoco possível. Antes de examinar as palavras, vejamos os atos. 2. Os milagres provam a divindade do Cristo. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está afirmada pelos milagres, que testemunham um poder sobrenatural. Esta consideração pode ter tido certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Hoje, porém, que a ciência levou suas investigações até as leis da natureza, há mais incrédulos do que crentes nos milagres, para cujo descrédito não contribuíram pouco o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que dessas imitações se há feito. A fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que deles fizeram, donde resultou que muitas pessoas consideram agora os do Evangelho como puramente lendários. A própria Igreja, aliás, tira aos milagres todo o alcance como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio os pode operar tão prodigiosos quanto aqueles outros. Se tal poder tem o demônio, evidente se torna que os fatos desse gênero carecem em absoluto de caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas espantosas, capazes até de iludir os eleitos, como poderão simples mortais distinguir os bons milagres dos maus? Não será de temer que, observando fatos similares, confundam Deus e Satanás. Dar a Jesus semelhante rival em habilidade é grande desazo, mas, em matéria de contradições e de inconsequências, não se consideravam as coisas com muita atenção numa época em que para os fiéis seria um caso de consciência o pensarem por si mesmos e discutirem o menor artigo que se lhes impusesse à crença. Não se contava então com o progresso e ninguém cuidava de que pudesse ter fim o reinado da fé cega e ingênua, reinado cômodo, qual o do bel prazer. O papel tão preponderante que a Igreja se obstinou em atribuir ao demônio produziu consequências desastrosas para a fé à medida que os homens se foram sentindo capazes de ver com seus próprios olhos. Depois de ter sido explorado com êxito durante algum tempo, ele se tornou o avião posto no velho edifício das crenças e uma das causas da incredulidade.
pode dizer-se que a Igreja, com o tomá-lo por auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquele que se voltaria contra ela e eliminaria os fundamentos. Outra consideração não menos grave é a de que os fatos milagrosos não constituem privilégio exclusivo da religião cristã. Não há, com efeito, religião alguma, idólatra ou pagã, que não tenha seus milagres tão maravilhosos e tão autênticos para os respectivos adeptos, quanto os do cristianismo. E a Igreja se privou do direito de os contestar, desde que atribuiu às potências infernais o poder de os operar. No sentido teológico, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta nas leis da natureza, o que, conseguintemente, o torna inexplicável mediante essas mesmas leis. Deixa de ser milagre um fato, desde que possa explicar-se e que se ache ligado a uma causa conhecida. Desse modo foi que as descobertas da ciência colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados de prodígios, enquanto se lhes desconheciam as causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem, mais do que os outros, devocações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações destas leis. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, a presciência, as curas instantâneas, as possessões, as obsessões, as aparições e transfigurações, etc., que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem àquela categoria de fenômenos. Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas, que se hão produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Isto explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que mais não são que fatos naturais, quase sempre, porém, ampliados até ao absurdo pela credulidade e reduzidos agora ao seu justo valor pelos conhecimentos atuais, que permitem-se destaque deles a parte devida à lenda. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocados. Nada de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiums, etc. Do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, até em heréticos e idólatras, elas não implicam, de maneira alguma, a existência de uma natureza sobre-humana. Se o próprio Jesus qualifica de milagres os seus atos, é que nisto, como em muitas outras coisas, lhe cumpria apropriar sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Como poderiam estes aprender os matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Para o vulgo, eram milagres as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais, naquele tempo e mesmo muito tempo depois. Ele não podia dar-lhes outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para atestar a missão que recebera de Deus, segundo suas próprias expressões, porém nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor do poder divino. Importa,
pois, se risquem os milagres do rol das provas sobre que se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Vejamos agora se as encontramos em suas palavras. 3. As palavras de Jesus provam a sua divindade? Dirigindo-se a alguns de seus discípulos que disputavam para saber qual dentre eles era o maior, disse-lhes ele, chamando para junto de si uma criança: Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porquanto aquele que for o menor entre todos vós será o maior de todos. Lucas, capítulo 9, versículo 48. Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe, e aquele que me recebe não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Marcos, capítulo 9, versículo 37. Jesus lhes disse então: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. João, capítulo 8, versículo 42. Jesus então lhes disse: Ainda estou convosco por um pouco de tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. João, capítulo 7, versículo 33. Nota 1. Para completo desenvolvimento da questão dos milagres, veja-se a Gênesis segundo o Espiritismo, capítulos 3 e seguintes, onde se acham explicados, por meio das leis naturais, todos os milagres do Evangelho. Aquele que vos ouve a mim me ouve, aquele que vos despreza a mim me despreza, e aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas, capítulo 10, versículo 16. O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. Este é um artigo de fé. Ora, estas palavras, que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprovam uma dualidade de pessoas, mas também, como já o dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, porquanto aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia. Com obedecer àquele pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando do seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia, mas, se quem vem é o soberano em pessoa, falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, visto que ele não pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente a igualdade, nem, ainda menos, a identidade. Em todos os tempos, o insulto a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus, como este é de Deus. Quando ele lhes diz: aquele que vos ouve a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam, ao demais, sem equívoco possível, das seguintes passagens: Fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Isso porque vos preparo o reino, como meu Pai mo preparou, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e que estejais sentados em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas, capítulo 22, versículos de 28 a 30. De mim digo que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. João, capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem estas palavras: Este é meu Filho bem-amado, escutai-o. Transfiguração, Marcos, capítulo 9, versículo 7. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade,
acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E, achando-se reunidas todas as nações, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 34. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas, se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Pois, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Nestas duas últimas passagens, parece mesmo que Jesus coloca acima de si os santos anjos componentes do tribunal celeste, perante o qual seria ele o defensor dos bons e o acusador dos maus. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Mateus, capítulo 20, versículo 23. Ora, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes fez esta pergunta: Que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Eles responderam: De Davi. Como é então, retrucou ele, que Davi lhe chama em espírito seu Senhor? Nestes termos, o Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? Mateus, capítulo 22, versículos de 41 a 45. Mas, ensinando no templo, Jesus lhes disse: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, uma vez que o próprio Davi diz a seu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés? Pois, se o próprio Davi diz chama seu Senhor, como é ele seu filho? Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37, Lucas, capítulo 20, versículos de 41 a 44. Por essas palavras, Jesus consagra o princípio da diferença hierárquica que existe entre o Pai e o Filho. Ele podia ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente de sua raça, e foi por isso que teve o cuidado de acrescentar: Como lhe chama ele em espírito seu Senhor? Se há uma diferença hierárquica entre o Pai e o Filho, Jesus, como Filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade com relação a Deus, em termos que não deixam lugar a dúvidas. Ouvistes o que foi dito: Eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilareis, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. João, capítulo 14, versículo 28. Aproxima-se então um mancebo e lhe diz: Bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos.
Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17, Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18, Lucas capítulo 18, versículos 18 e 19. Não só Jesus não se deu em nenhuma circunstância por igual a Deus, como, neste passo, afirma positivamente o contrário, considera-se inferior a Deus em bondade. Ora, declarar que Deus está acima pelo poder e pelas qualidades morais é dizer que ele não é Deus. As passagens que seguem apoiam as que citamos e também são bastante explícitas. Não tenho falado por mim mesmo, meu Pai, que me enviou, foi quem me prescreveu, por mandamento seu, o que devo dizer e como devo falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que, pois, eu digo é segundo o que meu Pai me ordenou que o diga. João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Jesus lhes respondeu: Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus reconhecerá se a minha doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por impulso próprio procura a sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou é veraz, não há nele injustiça. João capítulo 7, versículos de 16 a 18. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. João capítulo 14, versículo 24. Não credes que estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? E vos digo, não o digo de mim mesmo, meu Pai que mora em mim, faz ele próprio as obras que eu faço. João, capítulo 14, versículo 10. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32, Mateus, capítulo 24, versículos 35 e 36. Jesus então lhes disse: Quando houverdes elevado ao alto o Filho do Homem, conhecereis o que eu sou, porquanto nada faço de mim mesmo, mas digo que meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque faço sempre o que é agradável. João, capítulo 8, versículos 28 e 29. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. Nada posso fazer de mim mesmo. Julgo segundo ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 5, versículo 30. Mas, de mim, tenho um testemunho maior que o de João, porquanto as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, as obras, digo, que eu faço dão testemunho de mim, que foi meu Pai que me enviou. João, capítulo 5, versículo 36. Mas agora procurais dar-me morte, a mim que vos tenho dito a verdade que aprendi de Deus. É o que Abraão não fez. João, capítulo 8, versículo 40. Desde que ele nada diz de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que ordenou viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele a aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito, é que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Fora-lhe impossível recusar de maneira mais positiva qualquer assimilação sua a Deus, nem determinar o seu papel principal em termos mais precisos. Não há nos trechos acima pensamentos ocultos sob o véu da alegoria que só à força de interpretações se possam descobrir. São pensamentos expressos em seu sentido próprio, sem ambiguidade. Se objetarem que Deus,
por não ter querido dar-se a conhecer na pessoa de Jesus, provocou uma ilusão acerca da sua individualidade. Poder-se-ia perguntar em que se funda semelhante opinião. Quem tem autoridade para lhe sondar o fundo do pensamento e para lhe dar às palavras um sentido contrário ao que elas exprimem? Pois que, em vida de Jesus, ninguém o considerava como sendo Deus, que todos, ao contrário, o consideravam o Messias. Se ele não quisesse que o conhecessem qual era, bastaria nada dizer. Das suas afirmações espontâneas, deve-se concluir que ele não era Deus, ou que, se o era, voluntariamente e sem utilidade, fez uma afirmação falsa. É de notar-se que João, o evangelista sobre cuja autoridade mais buscaram apoiar-se os instituidores do dogma da divindade do Cristo, é precisamente o que oferece os mais numerosos e mais positivos argumentos em contrário. É do que pode convencer-se qualquer pessoa lendo as passagens seguintes, que nada acrescentam, é certo, as provas já citadas, mas as corroboram porque de tais passagens ressalta evidente a dualidade e a desigualdade das duas entidades. Por esse motivo, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo, isto é, porque fizera tais coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai obra até ao presente e eu também obro. João capítulo 5, versículos 16 e 17. Porquanto o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem ao Filho, como honram ao Pai. Aquele que não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Em verdade, digo-vos que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não cai na condenação, antes, já passou da morte à vida. Em verdade, digo-vos que a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão, pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. João, capítulo 5, versículos 22 a 27. E o Pai que me enviou há dado, ele próprio, testemunho de mim. Nunca jamais ouvistes a voz, nem vistes a face. E a sua palavra não permanecerá em vós porque não credes no que ele enviou. João, capítulo 5, versículos 37 e 38. Quando julgasse, o meu julgamento seria digno de fé, porquanto não estou só, meu Pai que me enviou está comigo. João, capítulo 8, versículo 16. Havendo Jesus dito estas coisas, elevou os olhos ao céu e disse: Meu Pai, a hora é vinda, glorifica a teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique. Como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna consiste em te conhecer a ti que és o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo que tu enviaste. Eu te tenho glorificado na terra, acabei a obra de que me encarregaste. E tu, meu Pai, glorifica-me, pois agora também em ti mesmo dessa glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Dentro em pouco já não estarei no mundo, mas quanto a eles, estão ainda no mundo. E eu regresso a ti, Pai Santo, conservo em teu nome os que me deste, a fim de que eles sejam como nós. Deis a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu próprio não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade mesma. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Não peço apenas por eles, mas também pelos que me hão de crer pela palavra deles, a fim de que estejam todos unidos, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti, que eles, do mesmo modo, sejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste.
Meu Pai, desejo que, lá onde eu estou, os que tu me deste também estejam comigo, a fim de que contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te ha conhecido, eu, porém, te tenho conhecido, e estes conheceram que tu me enviaste. Fiz que eles conhecessem o teu nome, e ainda farei que o conheçam, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles e eu próprio neles esteja. João, capítulo 17, versículos 1 a 5, capítulos 11 a 14 e de 17 a 26. Prece de Jesus. É por isto que meu Pai me ama, porque deixo a vida para retomar. Ninguém me arrebata, sou eu que a deixo de mim mesmo, tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É o mandamento que recebi do meu Pai. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Tiraram a pedra e Jesus, erguendo os olhos para o céu, disse estas palavras: Meu Pai, rendo-te graças por me haveres exalçado. Eu, de mim, sabia que tu me exalçarias sempre, mas digo isto para esta gente que me cerca, a fim de que creia que foste tu que me enviaste. João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Morte de Lázaro. Não mais vos falarei, porquanto o príncipe do mundo vai vir, embora nada haja em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que ama meu Pai e que faço o que meu Pai me ordena. João, capítulo 14, versículos 30 e 31. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu, que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. João, capítulo 15, versículo 10. Então, soltando grande brado, Jesus disse: Meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. E, tendo pronunciado essas palavras, expirou. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Se Jesus, ao morrer, entrega a sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. As palavras que se seguem diciam, da parte de Jesus, certa fraqueza humana, certa apreensão quanto aos sofrimentos e à morte que lhe vão ser infligidos, o que contrasta com a natureza divina que lhe atribuem. Elas, porém, demonstram, ao mesmo tempo, uma submissão de inferior para superior. Então, chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Disse-lhes então: Minha alma se acha em mortal tristeza, ficai aqui e velai comigo. E, indo para um pouco mais longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se for possível, faze de mim se afaste este cálice, entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Veio em seguida ter com os seus discípulos e, achando-os adormecidos, disse a Pedro: Pois que não pudestes velar uma hora comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo para orar segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 42. Jesus no Jardim das Oliveiras. Então, disse-lhes: Minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e velai. E, tendo-se afastado um pouco, prosternou-se em terra, rogando que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, meu Pai, tudo te é possível, transporta para longe de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Marcos, capítulo 14, versículos de 34 a 36.
Em chegando àquele lugar, disse-lhes: Orai, a fim de não sucumbirdes à tentação. E, tendo-se afastado dele cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se, dizendo: Meu pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu a fortalecê-lo. Havendo entrado em agonia, redobrava suas preces. Veio-lhe um suor de gotas de sangue que corria até ao chão. Lucas, capítulo 22, versículos de 40 a 44. Pela hora nona, soltou Jesus um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. E, pela hora nona, lançou Jesus um grande brado, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos, capítulo 15, versículo 34. As passagens que vamos transcrever poderiam deixar alguma dúvida e dar ensejo a crer-se numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus, mas, além de que não poderiam prevalecer contra os termos precisos das que precedem, trazem consigo a devida retificação. Perguntaram-lhe: quem és tu então? Jesus lhes respondeu: sou o princípio de todas as coisas e o que vos falo. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu não digo senão o que dele aprendi. João, capítulo 8, versículos 25 e 26. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. João, capítulo 10, versículos 29 e 30. Quer isto dizer que seu Pai e ele são um pelo pensamento, pois que ele exprime o pensamento de Deus, pois que tem a palavra de Deus. Então, os judeus tomaram de pedras para lapidá-lo. Jesus lhes disse: muitas obras boas tenho feito diante de vós, pelo poder de meu Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que te lapidamos, mas por causa da tua blasfêmia, porque, sendo homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes replicou: não está escrito na vossa lei: tenho dito que sois deuses. Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus era dirigida, e não podendo a escritura ser destruída, como dizeis que blasfemo eu a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo, porque disse que sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Se, porém, as faço, quando não querais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de saberdes e crerdes que meu Pai está em mim e eu nele. João, capítulo 10, versículos de 31 a 38. Noutro capítulo, dirigindo-se a seus discípulos, diz: nesse dia reconhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. João, capítulo 14, versículos 20. Destas palavras, não a concluir-se que Deus e Jesus são uma única entidade, pois, de outro modo, também se teria de concluir das mesmas palavras que os apóstolos e Deus eram um. 4. Palavras de Jesus depois de sua morte. Jesus lhe respondeu: não me toques, porquanto ainda não subi a meu Pai. Vai, porém, ter com meus irmãos e dizes de minha parte: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Aparição a Maria Madalena. Mas, aproximando-se, Jesus lhes falou assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Aparição aos apóstolos. Ora, sois testemunhas destas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Lucas, capítulo 24, versículos de 48 e 49.
Aparição aos apóstolos. Tudo, pois, nas palavras de Jesus, quer as que ele disse em vida, quer as de depois de sua morte, acusa uma dualidade de entidades perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento da sua inferioridade e da sua subordinação em face do ente supremo. Pela sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido ou provocado por quem quer que fosse, parece ter querido protestar de antemão contra o papel que, segundo a sua previsão, lhe seria atribuído. Se houvesse guardado silêncio sobre a sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas. A precisão, porém, da sua linguagem afasta todas as incertezas. Que autoridade maior se pode pretender do que a das suas próprias palavras? Quando ele diz categoricamente: eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria arrogar-se o direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas como estas: não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Foi de sua parte que vim. Digo que vi junto a meu Pai. Não me cabe a mim vô-lo conceder, isso será para aqueles a quem meu Pai o preparou. Vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Por que me chamas bom? Bom não há senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo. Meu Pai, que me enviou, foi quem me prescreveu, por mandamento seu, o que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Nada faço de mim mesmo, digo unicamente o que meu Pai me ensinou. Nada posso fazer de mim mesmo. Não cuido de fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tenho-vos dito a verdade que aprendi de Deus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Tu que és o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Meu Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma. Meu Pai, se for possível, faze que de mim se afaste este cálice. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Quando se leem tais palavras, fica-se a perguntar como há podido vir, sequer, à mente de alguém a ideia de atribuir-lhe sentido diametralmente oposto ao que elas exprimem tão claramente, de conceber uma identificação completa de natureza e de poder entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor. Neste grande processo, que dura quase 15 séculos, quais as peças de convicção? Os evangelhos, não há outras, os quais, no ponto em litígio, não dão lugar a qualquer equívoco. Há documentos autênticos, que não se podem contestar, sem arguir de falsa veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus, documentos que se apoiam em testemunhos oculares, que contrapõem uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida 3 séculos mais tarde de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo, doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. Exemplo: dupla natureza de Jesus. Poder-se objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam o seu sentir como homem e não como Deus. Sem, neste momento, examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram, muito mais tarde, à hipótese dessa dupla natureza admita. Exemplo: dupla natureza de Jesus. Poder-se objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam o seu sentir como homem e não como Deus. Sem, neste momento, examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram, muito mais tarde, à hipótese dessa dupla natureza,
admitamo-la por um instante e vejamos se, em vez de elucidar a questão, ela não a complica ainda mais ao ponto de torná-la insolúvel. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. A alma, o espírito, a mente, numa palavra, a parte espiritual do ser é o que haveria nele de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus é que pensaria e falaria. Falava como homem ou como Deus. Eis uma questão importante pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são indiscutíveis e temos de aceitá-las e de com elas conformar-nos, sob pena de deserção e de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Disse-a que, sob o seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina? Mas, se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus. Sua natureza divina houvera permanecido em estado latente, só a natureza humana teria presidido a sua missão aos seus atos morais, como aos seus atos materiais. É-gudo, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante a sua vida, sem se lhe enfraquecer a autoridade. Mas, se ele falou como Deus, porque esse incessante protesto contra a sua natureza divina é que, em tal caso, ele não podia ignorar? Ter-se então enganado, o que seria pouco divino, ou teria cientemente enganado o mundo, o que ainda seria menos. Parece-nos difícil sair desse dilema. Se admitir que falou ora como homem, ora como Deus, a questão se complica pela impossibilidade de distinguir-se o que vinha do homem e o que procedia de Deus. Dado que ele tivesse motivos para dissimular sua verdadeira natureza durante a missão que desempenhava, o meio mais simples teria sido não falar dela ou exprimir-se, como fez noutras circunstâncias, de modo vago e parabólico, sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, este não é aqui o caso, pois que as palavras acima nenhuma ambiguidade apresentam. Enfim, se, apesar de todas estas considerações, ainda se pudesse supor que, quando vivo, ele ignorava a sua verdadeira natureza, outro tanto já não se pode admitir se desse, depois da sua ressurreição, visto que, quando aparece a seus discípulos, já não é o homem quem fala, é o espírito desprendido da matéria, que já havia de ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consciência do seu estado normal, da sua identificação com a divindade. Entretanto, foi então que disse: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. A subordinação de Jesus é ainda indicada pela sua qualidade mesma de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele quem intercede junto a seu Pai, quem se oferece em sacrifício para a remissão dos pecadores. Ora, se ele é o próprio Deus, ou se fosse em tudo igual a este, não precisaria interceder, porquanto ninguém intercede junto a si mesmo. 6. Opinião dos apóstolos. Até aqui, apoiamo-nos exclusivamente nas palavras do Cristo como único elemento peremptório de convicção, porque, fora daí, somente opiniões pessoais. De todas essas opiniões, as de maior valor são, incontestavelmente, as dos apóstolos, uma vez que estes o assistiram em sua missão e uma vez também que, se ele lhes houvesse dado instruções secretas respeito à sua natureza, alguns traços dessas instruções se descobririam nos escritos deles. Tendo vivido na sua intimidade, melhor do que ninguém haviam eles de conhecê-lo. Vejamos, pois, de que maneira o consideraram. Israelitas,
Escutai as palavras que vos vou dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Entretanto, vós o crucificastes e lhe destes morte pelas mãos dos maus, tendo-vos ele sido entregue por ordem expressa da vontade de Deus e por decreto da sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, detendo as dores do inferno, por impossível que ele aí permanecesse. Porque Davi disse em seu nome: Eu tinha o Senhor presente sempre diante de mim, a fim de que eu não fosse abalado. É por isso que o meu coração se rejubilou, que a minha língua cantou cânticos de alegria e que a minha carne mesma repousará em esperança, porque não deixareis minha alma no inferno e não permitireis que o vosso santo experimente a corrupção. Vós me fizestes conhecer o caminho da vida e me enchereis da alegria que dá à vista do vosso semblante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 22 a 28. Prédica de Pedro. Depois então que foi elevado pelo poder de Deus e que recebeu o cumprimento da promessa que o Pai lhe fizera de enviar o Santo Espírito. Ele espalhou esse Espírito Santo que agora vedes e ouvis, porquanto Davi não subiu ao céu. Ora, ele próprio disse: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo. Que, pois, toda a casa de Israel saiba, com absoluta certeza, que Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 33 a 36. Prédica de Pedro. Moisés disse a nossos pais: O Senhor vosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Escutai-o em tudo o que lhe disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Foi por vós primeiramente que Deus suscitou seu Filho e vô-lo enviou para vos abençoar, a fim de que cada um se convertesse da sua má vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22, 23 e 26. Prédica de Pedro. Declaramos a todos vós e a todo o povo de Israel que é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem crucificastes e que Deus ressuscitou dentre os mortos. É por ele que este homem está agora curado, como o vedes, diante de vós. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Prédica de Pedro. Os reis da terra se levantaram e os príncipes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel verdadeiramente se conluiaram contra o vosso santo Filho Jesus, a quem consagrastes por vossa unção, para fazer tudo o que o vosso poder e o vosso conselho haviam ordenado que fosse feito. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 26 a 28. Prece dos Apóstolos. Pedro e os outros apóstolos responderam: Cumpre obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus que vós fizestes morrer, pendurando no madeiro. Foi a ele que Deus elevou pela sua destra, como sendo o príncipe e o salvador, para dar a Israel a graça da penitência e a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 29 a 31. Exposta dos apóstolos ao sumo sacerdote. Foi isso Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, escutai-o. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, segundo esta palavra do profeta: O céu é meu trono e a terra meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor? E qual poderia ser o lugar de meu repouso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37, 48 e 49. Discurso de Estevão. Mas
estando Estevão cheio do Espírito Santo e elevando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava de pé à direita de Deus, e disse: Vejo abertos os céus e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Então, lançando grandes brados e tapando os ouvidos, todos juntos se lançaram sobre ele e, tendo-o arrastado para fora dos muros da cidade, o lapidaram, e as testemunhas, tomando-lhe as vestes, as puseram aos pés de um mancebo chamado Saulo, mais tarde Paulo. Enquanto lapidavam, Estevão invocava a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 55 a 58. Martírio de Estevão. Estas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que ressalta desses textos é a da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma aí revele um pensamento de assimilação qualquer, de natureza e de poder. Para eles, Jesus era um homem profeta escolhido e abençoado por Deus. Não foi, pois, entre os apóstolos que teve origem a crença na divindade de Jesus. Paulo, que não conheceu a Jesus, mas que, de ardoroso perseguidor, se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a respeito. Há nele o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do Pai sobre o Filho. Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, escolhido e destinado a anunciar o Evangelho de Deus, que ele antes prometera por seus profetas nas Escrituras Santas, no tocante a seu Filho, que nasceu, segundo a carne, do sangue da raça de Davi, que foi predestinado a ser Filho de Deus, um soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, no tocante, a Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça do apostolado, para fazer que obedeçam à fé todas as nações pela virtude do seu nome, no rol das quais também estáis vós, como tendo sido chamados por Jesus Cristo, a vós que estáis em Roma, que sois queridos de Deus e chamados a ser santos, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos deem a graça e a paz. Aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Estando assim justificados pela fé, tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, quando ainda estávamos nos langores do pecado, Jesus Cristo morreu por ímpios como nós, no tempo destinado por Deus. Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim, estando agora justificados pelo seu sangue, seremos, com mais forte razão, isentados por ele da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados, como até nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque obtivemos essa reconciliação. Se muitos morreram pelo pecado de um só, a misericórdia e o dom de Deus se derramaram, com mais forte razão, mais abundantemente sobre muitos pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aos Romanos, capítulo 5, versículos 1, 6, 9, 11, 15, 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, contanto, porém, que soframos com ele. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Se confessais de boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se credes de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Em seguida virá a consumação de todas as coisas,
quando ele houver entregue o seu reino a Deus e Pai e houver destruído todo império, toda dominação, todo poder, porquanto Jesus Cristo tem de reinar até que seu Pai haja posto sob seus pés todos os seus inimigos. Ora, a morte será o último inimigo a ser destruído, pois a Escritura diz que Deus tudo lhe pôs debaixo dos pés e tudo lhe sujeitou, sendo indubitável que daí se deve excetuar aquele que submeteu todas as coisas. Quando, pois, todas as coisas estiverem submetidas ao Filho, então o Filho estará ele mesmo submetido àquele que lhe terá submetido todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. E aos Coríntios 15, 24 a 28. Mas vemos que Jesus, que fora tornado, por um pouco de tempo, inferior aos anjos, foi coroado de glória e de honras, devido à morte que ele sofreu, Deus em sua bondade, tendo querido que ele morresse por todos, por ser ele bem digno de Deus, para quem e por quem são todas as coisas, quis que, por querer conduzir à glória muitos filhos, ele consumasse e aperfeiçoasse pelo sofrimento aquele que havia de ser o chefe e o autor da salvação deles. Assim, o que santifica e os que são santificados vêm todos de um mesmo princípio. Por isso é que ele não se veste de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, entoar-te louvores no meio da assembleia do teu povo. Algures, porém nele a minha confiança. Noutro lugar, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Eis porque necessário se tornou que ele fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser, diante de Deus, um pontífice compassivo e fiel em seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo. Pois é das penas e dos sofrimentos mesmos, pelos quais foi tentado e experimentado, que ele tira a virtude e a força de socorrer os que também são tentados. Aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 9 a 13, 17 e 18. Portanto, meus santos irmãos, vós que tendes parte na vocação celeste, considerai a Jesus, que é o apóstolo e o pontífice da religião que professamos, que é fiel àquele que o estabeleceu nesse cargo, como Moisés lhe foi fiel em toda a sua casa, porquanto ele foi julgado digno de uma glória tanto maior do que a de Moisés, quanto aquele que edificou a casa é mais estimável do que a própria casa, visto não haver casa que não tenha sido construída por alguém. Ora, aquele que é o arquiteto e o criador de todas as coisas é Deus. Aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 4. 7. Petição dos profetas com relação a Jesus. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé, é o do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. Ora, aqui vão as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento. Eu vejo, porém não agora, olho-o, porém não de perto, uma estrela proveio de Jacó e um cetro se levou de Israel e traspassará os chefes de Moab e destruirá todos os filhos de Seth. Números, capítulo 24, versículo 17. Eu lhe suscitarei um profeta, como tu, dentre seus irmãos, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele dirá o que eu lhe houver ordenado. E dar-se-á que aquele que não escutar as palavras que lhe houver dito em meu nome, a esse pedirei contas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19. Acontecerá, pois, quando chegarem os dias de te ires com teus pais, que farei levantar-se a tua posteridade depois de ti, um de teus filhos, e estabelecerei o seu reino.
Ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre. Serei pai e ele me será filho, e dele não retirarei a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi antes de ti, e o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono se afirmará para sempre. Paralipômenos, capítulo 17, versículos de 11 a 14. Eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seus ombros, e chamar-se-á seu nome, o Admirável, o Conselheiro, o Deus Forte, o Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 5. Aqui está meu servidor, eu o sustentarei, é meu eleito. Minha alma pôs nele sua afeição, nele pus o meu espírito, ele exercerá justiça entre as nações. Ele absolutamente não se retirará, nem se precipitará, até que eu haja estabelecido a justiça na terra e os seres se submeterão à sua lei. Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4. Ele gozará do trabalho de sua alma e dele se fartará, e meu servo justo a muitos justificará, pelo conhecimento que terão dele, e ele próprio lhes arrebatará as iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ejubila-te ao extremo, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei a ti virá, justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre o potro de uma jumenta. E eu farei desaparecer os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco do combate também desaparecerá, e o rei falará de paz às nações. E sua dominação se estenderá de um mar a outro mar, e do rio aos extremos da terra. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno e com a magnificência do nome do Eterno seu Deus. E eles voltarão, e agora ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem fará a paz. Miqueias, capítulo 5, versículo 4. A distinção entre Deus e seu futuro enviado se acha aí caracterizada do modo mais formal. Deus o designa por seu servidor, conseguintemente por seu subordinado. Nada há, em suas palavras, que implique a ideia de igualdade de poder, nem de consubstancialidade entre os dois seres. Ter-se-ia Deus enganado e teriam visto com mais exatidão do que ele os homens que vieram 3 séculos depois de Jesus Cristo. Tal parece ser a pretensão deles. Feito. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito foi sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, que se chamava João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ele veio à sua casa, e os seus não o receberam. Mas ele deu a todos que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E o Verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, qual a que o Filho único havia de receber do Pai. E ele, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João,
capítulo 1, versículos de 1 a 14. Esta passagem dos evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também a que serviu de base, mais tarde, à controvérsia a tal respeito. A questão da divindade de Jesus surgiu gradativamente, nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que alguns deram às palavras verbo e filho. Só no quarto século uma parte da Igreja adotou, em princípio. Semelhante dogma resultou, pois, de decisão dos homens e não de uma revelação divina. É de notar-se, antes de tudo, que as palavras acima citadas são de João e não de Jesus e que, ainda quando se admita que não tenham sido alteradas, elas não exprimem, na realidade, mais que uma opinião pessoal, uma indução, em que se depara com o misticismo habitual da sua linguagem, não poderiam, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus. Mesmo, porém, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, porquanto se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o Verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo recebido diretamente de Deus a palavra com a missão de a revelar aos homens, ele a assimilou. A palavra divina, de que se penetrara, encarnou nele, ele a trouxe consigo ao nascer, e assim é que João pôde com razão dizer: o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ter sido encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser o próprio Deus, como um embaixador transmite as palavras do seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu enviado, o que nada tira a autoridade das suas palavras. Mas quem autoriza esta suposição, de preferência outra? A única autoridade competente para decidir a questão é a das próprias palavras de Jesus, quando diz: não tenho falado por mim mesmo, aquele que me enviou foi quem me prescreveu por seu mandamento. O que tenho de dizer? A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é palavra minha, mas de meu Pai que me enviou. A ninguém fora possível exprimir-se com mais clareza e precisão. A qualidade de Messias ou enviado, que é atribuída em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena. O que obedece não pode ser igual ao que manda. João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade de entidades, quando diz: e vimos a sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai, visto que aquele que recebe não pode ser o que dá, e aquele que dá a glória não pode ser o igual daquele que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, entre eles não poderia existir supremacia nem subordinação. Ora, não havendo paridade absoluta de posições, segue-se que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não exprime que haja mais igualdade entre o mandatário e o mandante do que a de enviado real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. 9. O Filho de Deus e o Filho do Homem. O título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é agudo, muito ao contrário, indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse, em absoluto, igual a Deus, fora preciso que ele existisse, como Deus, de toda a eternidade, isto é, que fosse criado.
Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade, mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar, como tal, subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho. Nasceu Jesus no tempo? Ou, por outra, houve um tempo, na eternidade passada, em que ele não existia? Ou é ele coeterno com o Pai? Tais as sutilezas sobre que disputaram durante séculos. Em que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade, que passou ao estado de dogma? Na opinião dos homens que a engendraram. Mas esses homens em que autoridade fundaram semelhante opinião? Não foi na de Jesus, pois que este se declara subordinado. Não foi na dos profetas que o anunciam como o enviado e o servo de Deus. Em que documentos desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos, pois, essas discussões vãs que a nada conduzem e cuja própria solução, fosse esta possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas, que lhe chama Deus Pai, como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na terra. Se pode parecer que a qualificação de Filho de Deus apoia a doutrina da divindade, o mesmo já não se dá com a de Filho do homem, que também Jesus deu a si mesmo em sua missão, e que constitui o objeto de muitos comentários. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, temos que remontar à Bíblia, onde a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel, tal a imagem do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: Filho do homem, tente de pé e eu falarei contigo. E, tendo-me falado dessa maneira, o Espírito entrou em mim e me firmou nos pés e ouvi que me falava, dizendo: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até hoje, eles e seus pais, a aliança que eu com eles fizera. Ezequiel, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Filho do homem, eis que eles te prepararam grilhões, acorrentar-te-ão e dali não sairás. Ezequiel, capítulo 3, versículo 25. O Senhor me dirigiu então a palavra, dizendo: E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus à terra de Israel: o fim vem, vem esse fim nos quatro cantos da terra. Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 e 2. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Filho do homem, marca bem este dia em que o rei de Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 24, versículos 1 e 2. Disse-me ainda o Senhor estas palavras: Filho do homem, vou ferir-vos com uma chaga e tirar-vos o que é de mais agradável aos vossos olhos. Mas não me fareis lamentações fúnebres, não chorareis e lágrimas não vos correrão pelas faces. Gemereis em segredo e não vos enlutareis, como se faz pelos mortos. A vossa coroa se conservará presa à vossa cabeça e tereis nos pés as vossas sandálias. Não cobrireis o vosso rosto e não comereis as viandas que se dão aos que se acham de luto. Falei então pela manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que Deus me ordenara. Ezequiel, capítulo 24, versículos de 15 a 18. O Senhor ainda me falou e disse:
filho do homem, profetiza com referência aos pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: eis o que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, os pastores não apacentam seus rebanhos. Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 e 2. Então eu ouvi que me falava dentro da casa, e o homem que me estava próximo disse: Filho do homem, está aqui o lugar do meu trono, o lugar onde porei meus pés e onde ficarei para sempre no meio dos filhos de Israel, e a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, com as suas idolatrias, com os sepulcros de seus reis, nem com as nobres descendências. Ezequiel, capítulo 43, versículos 6 e 7. Porque Deus não ameaça como o homem e não entra em furor como o filho do homem. Judite, capítulo 8, versículo 15. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação, tirada do livro de Judite, não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal. Deus somente assim designa Ezequiel, certamente para lhe lembrar que, malgrado ao dom de profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade, e a fim de que não se considerasse de natureza excepcional. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca, não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, aludindo à sua morte, quando disse: Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra de seus lábios. É de notar-se que, durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por longa série de séculos e que ainda continua, que acendeu fogueiras e fez correr rios de sangue, o que se discutia era uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fizera a pedra angular do edifício, embora deste não falassem e hajam olvidado uma coisa, a que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas: o amor de Deus e do próximo e a caridade, que ele estabeleceu como condição expressa da salvação. Aferraram-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceram com relação às virtudes que ele recomendou e exemplificou. O próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia, disse apenas: cremos num só Deus, etc. Mas, como esse Deus, nenhuma menção ali há dos seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. É que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de vindita, e com que justificaram as crueldades cometidas em seu nome. Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, estava conforme ao espírito do Cristo, porque o anátema com que ele termina, não está aí uma prova de que ele é obra da paixão dos homens. A que se deve, aliás, a sua adoção, a pressão do imperador Constantino, que dele fez uma questão mais política do que religiosa. Sem sua ordem, o concílio de Nicéia não se houvera realizado. Sem a intimidação que ele exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Tudo, pois, dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertence à Igreja, que reconheceu,
Mais tarde, o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás, conciliando os partidos. Unicamente daquela autoridade dependeu não haver arianos em vez de católicos e de não ser hoje o arianismo a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Após 18 séculos de lutas e disputas vãs, no curso das quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que podia garantir a paz para a humanidade. Toda a gente se acha cansada dessas discussões estéreis, que só a perturbações conduziram, gerando a incredulidade, e cujo objeto já não satisfaz a razão. A opinião geral manifesta hoje uma tendência acentuada a voltar às ideias fundamentais da Igreja primitiva e à parte moral dos ensinamentos do Cristo, por ser a única que pode tornar melhores os homens. Essa é clara, positiva e não pode abrir ensejo a nenhuma controvérsia. Se, desde o princípio, a Igreja houvesse tomado esse caminho, seria agora onipotente em vez de estar em declínio. Houvera congregado a imensa maioria dos homens, em lugar de ter sido esfacelada pelas facções. Quando marcharem sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente, em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que quase nunca compreendem. Aquela tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de ser levada a questão para o verdadeiro terreno.